A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15, a partir do verso 1 em diante, que diz assim: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Observe essa expressão, devemos. Devemos vem de quê? De dever. Nós devemos, suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para que, nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorificais ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Essa circuncisão traz para nós a ideia da aliança, tá? Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez digo, alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, celebrai-o, todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu acabei de ler aqui Romanos capítulo 15, eu li do verso 1 até o verso de número 13, onde Paulo vai trazer para nós algumas coisas interessantes sobre o próximo, né? Você percebe que grande parte das coisas que ele fala aqui é com a intenção de eu me preocupar com o próximo, de eu não pensar somente em mim, mas eu pensar no próximo. Isso é tão importante que ele vai falando que isso é um dever. Olha o que ele diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Primeiro entender, devemos. Devemos é princípio. É um dever. Eu preciso suportar os mais fracos. Eu preciso ter paciência com os mais fracos. Ele ainda afirma dizendo, nós que somos fortes. O que significa isso? Se você possui um nível de maturidade superior ao seu irmão, um nível de conhecimento superior ao seu irmão, um nível de influência superior ao seu irmão, um nível de força superior ao seu irmão. Se você é mais forte que o seu irmão, você deve suportar o irmão que é fraco. Só que hoje a gente vive um tempo que aquele que é forte não tem paciência com o fraco. Aquele que é forte, ele não tem paciência para suportar o fraco. Enquanto Paulo vai dizer para nós o seguinte, mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, ou seja, e não se preocupar só conosco mesmo, mas viver na perspectiva do próximo, tentar ajudá-lo, tentar fazer alguma coisa para livrá-lo, tentar fazer alguma coisa para, levantá-lo, não me sentir escandalizado com a fraqueza daquele que não é forte, daquele que é mais vulnerável, daquele que precisa mais. Mas pelo contrário, eu devo me anular, eu devo renunciar o meu eu para ajudar o próximo.
É isso que Paulo está afirmando, é isso que Paulo está dizendo. E não agradar nós mesmos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer simplesmente viver pelos nossos valores, simplesmente viver pelos nossos desejos, simplesmente viver pelos nossos impulsos. A gente não está preocupado com o outro e não é isso que a Bíblia ensina. Se você sabe que é forte, suporta o fraco. Compreende o fraco. Sabe? Aí a gente hoje está dentro de uma igreja, porque esse conselho aqui é um conselho para a igreja, para o corpo. Você vai ver que essa palavra tem tudo a ver com o corpo. A gente está dentro de uma igreja, quando a gente começa a ver alguém que tem um nível de espiritualidade menor, alguém que de repente tem facilidade de pecar e falhar, sabe o que a gente faz? Repudia, distancia, quando na verdade essa não é a visão do Evangelho. A visão do Evangelho é um suportar o outro. Quando Jesus morreu por nós na cruz, será que Jesus sabia? Será que Jesus não sabia que no meio do corpo de Cristo, da igreja, não teria pessoas problemáticas? Não teriam doentes? Não teria gente que erraria e tentaria, falharia, tentaria levantar, sabe? Gente que está ali na guerra, mas não consegue vencer. Você acha que Jesus, quando morreu na cruz, não sabia que a igreja ia ser hoje o que ela é? De fato, existe um lugar que a Bíblia aponta para que nós venhamos crescer como igreja. Mas dificilmente nós vamos conseguir alcançar a perfeição, porque nós somos falhos. E a natureza corrupta só será extinguida quando Jesus voltar para a igreja, quando Jesus voltar para nos buscar, que Paulo diz que aquilo que era corrupto vai ser revestido pela incorruptibilidade, aquilo que é mortal pela imortalidade. Porque até então, amigo, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai cair, a gente não vai permanecer no erro, mas vamos errar, tentando acertar, mas acabando errando. Isso é igreja. Igreja é composta de pessoas que não são perfeitas, pessoas que erram, pessoas que pecam, que caem. E às vezes me admira as pessoas dizendo: ah, porque fulano é da igreja, fulano é crente, então quer dizer porque ele é crente que ele não pode errar? Você entende que a pessoa que vai para a igreja, ela vai para a igreja porque ela reconhece que precisa de mudança e de ajuda. Pior é o cara que não vai na igreja e diz: eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Porque eu não preciso de mudança e nem quero ajuda. Ele demonstra muito mais prepotência do que o cara que está na igreja, que reconhece que precisa da misericórdia e do amor de Deus. Perdoe ser tão direto para pessoas que estão ouvindo essa palavra e de repente não criam nenhum desejo de se relacionar com Deus. Mas a verdade é por que eu tenho no meu coração o desejo de me afastar de um ambiente onde o próprio Cristo morreu por essas pessoas para que tivessem vida, para que tivessem salvação. Aí algumas pessoas usam um argumento dizendo: não, porque eu sou a igreja de Cristo, Jesus não habita entre quatro paredes. O problema é que ela fala meias verdades e omite outras. Primeiro, Jesus não habita em quatro paredes, concordo com você, nós somos a morada. Segundo, eu preciso entender que a igreja não é algo unitário. A igreja não é uma quantidade individual. A igreja é um organismo. A igreja não é você. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos a igreja. Entendeu isso? Nós somos a igreja. A igreja é um corpo. A igreja somos nós. A partir do momento que você não tem aliança com seu irmão do lado, que você não compactua a fé de Jesus com ele, a partir do momento que você não segue os princípios de Cristo, não vive como igreja, não caminha nos princípios de igreja, quando você se torna um membro fora do corpo, você está quebrando princípios e você está fugindo do propósito. Porque Paulo diz que o membro fora do corpo morre. E como é que eu vivo inserido nesse corpo que é Cristo? É quando eu estou lidando com gente, meu irmão. É quando eu estou inserido com gente. É quando eu estou no meio do corpo. É quando eu estou junto com outras pessoas que professam a mesma fé que eu. Então a igreja é lugar de pessoas com defeito. Igreja é lugar de pecadores. Igreja é lugar de prostituto. De pessoas que professam uma convicção diferente. Igreja é lugar de pessoas que reconhecem seus erros. Igreja é lugar de doente. Jesus disse isso: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Jesus não veio para os independentes. Jesus não veio para aqueles que não precisam. Jesus veio para pecadores. Jesus veio para quem precisa. Jesus veio para quem necessita. O problema é que algumas pessoas ficam usando das dores que viveu com alguém, dos problemas que viveu com alguém, e faz disso como se fosse um trauma para não se relacionar com mais ninguém da igreja. Eu não vou para a igreja porque só tem mentiroso. Porque eu vi mau caráter, eu vi pastor ladrão, eu vi o cara que rouba, eu vi não sei... Só tem isso na igreja? Só tem isso dentro da igreja? Será que você não percebe que dentro desse lugar tem pessoas que estão sendo transformadas? Tem muita gente que está buscando transformação e não consegue, mas tem muita gente que está passando por uma mudança. Tem muita gente que o evangelho está alcançando de verdade. Tem gente de mentira, mas tem gente de verdade. E o problema é que a maioria das pessoas ficam dando desculpa, generalizando tudo aquilo que vê, só para não interagir com a igreja. E tentam usar a Bíblia com algo que é antibíblico para tentar justificar aquilo que é erro dele, aquilo que é vontade dele. Porque ele não quer viver no corpo, então ele cria argumentos para não estar no meio do corpo. Só que, amigo, Jesus não falou que seria fácil, mas Jesus mandou a gente carregar a nossa cruz. Jesus mandou nós negarmos a si mesmo. Então, por algumas vezes, você vai entender que o evangelho é você negar a si mesmo para perdoar o outro. Você vai entender que o evangelho é você olhar para o outro e entender que assim como você depende da graça, ele também depende. Assim como você depende do perdão, ele também depende. Assim como você não perdoa ele, Deus também não te perdoa. Porque você não tem relacionamento com Deus se você não tiver relacionamento com o seu próximo. Nós somos a igreja porque estamos inseridos no corpo. E Paulo está mostrando para nós que somos fortes devemos suportar aqueles que são fracos. Não é tirar da igreja, não é excluir da igreja, não é expulsar da igreja, é ajudar. Até quase engasguei aqui. É ajudar, é interagir, é dar a mão, é trazer para perto, sabe? É trazer para dentro. Não é para colocar para fora, não é para expulsar, é para estender a mão. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça de ninguém e falar, meu Deus, continua com o teu pecado, com o teu erro. Não é isso. Ajudar não é compactuar com os erros. Ajudar é estender a mão para aquele que não consegue se levantar. Mas depois que você mostra amor, você mostra o caminho. Não foi isso que Jesus fez com aquela mulher? Aonde estão os seus acusadores? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Primeira atitude de Jesus para aquela mulher, amor. Segunda atitude, vá e não peques mais. Primeiro Jesus mostra o amor. Depois Jesus mostra o caminho. Porque não adianta você ficar a vida inteira só mostrando pedras, só ficar falando um monte de coisa se você não mostra o amor. Por quê? Porque antes das pessoas ouvirem o que você tem para falar, elas querem saber a sua atitude, o seu exemplo. O amor traz para perto. O caminho vai revelar para onde ela tem que ir. Mas você percebe que antes de Jesus dizer para ela, vá e não peques mais, Jesus diz para ela, aonde estão os seus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora vá e não peques mais. Jesus não dá condição para aquela mulher viver no pecado, mas ele mostra amor para ela e depois diz para ela, agora permanece no caminho e não caia mais nesse erro que você vem caindo. Entendeu o que é evangelho? É você estender a mão, mostrar o amor, falar a verdade, pregar a verdade, mas mostrar primeiro o amor, a misericórdia, suportar uns aos outros, porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós dependemos do amor, da misericórdia, da graça de Deus todos os dias. É por isso que você tem que guardar no teu coração o desejo de fazer pelo próximo, de estender a sua mão ao próximo, de sempre renunciar ao teu eu, ainda que muitas das vezes seja difícil, ainda que às vezes isso te confronte, ainda que você esteja certo, mas como você é mais forte, perdoa. Por isso que mais forte não é quem bate, mais forte é quem perdoa. Mais forte não é quem dá um troco na mesma moeda, mais forte é quem libera com perdão. Esse é o mais forte. Você precisa ter isso no teu coração.
Se você é mais forte, se você é superior a alguém, perdoe. Porque os mais fortes devem suportar os mais fracos. Você recebe essa palavra? Deus falou no seu coração? Então escreve aqui no comentário. Tem coragem? Então escreve no comentário. Eu vou suportar os mais fracos. Eu vou suportar o meu irmão. Eu vou ajudar o meu próximo. Eu vou estender a mão para quem precisa de ajuda. Eu vou mostrar amor para depois mostrar a verdade. Eu vou agir com misericórdia. Não sei, mostra. Escreve alguma coisa que você entender dessa palavra que mostre o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.